Oi pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Gustavo, vou falar um pouquinho sobre minha formação, meu currículo, assim, bem rápido e o que a gente tem trabalhado hoje aí sob orientação do professor Derblay e com orientação do professor José Alves. Eu sou formado em Engenharia Agrícola, formei em 2012 pela UEG, Universidade Estadual de Goiás, e nesse mesmo ano eu entrei no mestrado. E lá eu trabalhei até 2014 dentro do geoprocessamento, sensoriamento remoto. Inclusive, trabalho essa linha de sensoriamento remoto, geotecnologias, um pouquinho de agricultura de precisão, um pouquinho de parte de estudos ambientais envolvendo essas geotecnologias desde a graduação. Então, na graduação, trabalhei com iniciações científicas voltadas às geotecnologias. Isso me levou ao mestrado, em que no mestrado eu trabalhei o zoneamento dos riscos de incêndios florestais para o estado de Goiás, em que nós conseguimos como principal resultado, ao final da dissertação, ter o mapeamento das regiões com maior probabilidade de ocorrência de incêndios florestais, utilizando conceitos ambientais, utilizando técnicas de geotecnologias, imagens de sensoriamento remoto. Desde 2014 eu também sou professor, trabalhei em algumas instituições de ensino superior, entre elas a UEG, até 2019, e também estou atualmente na Faculdade Evangélica de Goianésia, desde 2014 até então, trabalhando no curso de agronomia, principalmente, mas também ali com um pezinho nas engenharias. Vou montar uma apresentação para vocês para falar do que a gente está desenvolvendo hoje na UFG e rapidamente eu vou comentar com vocês qual é o nosso projeto e dentro desse projeto aí, o que a gente tem desenvolvido. O título, gente, da nossa tese é o uso da imagem de satélites nas estimativas de chuva e evapotranspiração e seus reflexos nos cálculos do balanço hídrico da cana-de-açúcar. Ou seja, nós vamos estimar precipitação, chuva, por imagens de satélites e evapotranspiração a partir dessas imagens também, calcular o balanço hídrico na cana-de-açúcar e principalmente verificar quais são os reflexos dessas estimativas nesses cálculos do balanço hídrico. Para isso, nós precisamos aí de uma série de ferramentas, uma série de imagens, uma coleção de dados que eu vou tentar explicar para vocês aqui de forma bem breve. Como eu já comentei no início, o professor Derblay é o meu orientador, minha co-orientação é o professor José Alves, entrei no programa de doutorado do PPGA em 2021, então a gente está aí partindo para o quarto semestre que a gente está, Vamos implantar efetivamente o projeto agora neste semestre. Gente, o que eu tenho? Quando eu falo para vocês de balanço hídrico, quando eu comentei lá que a gente vai verificar o reflexo dessas estimativas no balanço hídrico, eu quis trazer para vocês primeiro o que é o balanço hídrico e qual a importância disso. Pensando em cana-de-açúcar, a cana ela é uma cultura extremamente exigente em água. Então, tem estudos que demonstram, por exemplo, que é necessário quantidades substanciais de água para produzir uma tonelada de cana-de-açúcar, por exemplo. E a partir do momento que a gente entende que a cana é exigente e precisa de muita água durante o seu ciclo, a estimativa do consumo hídrico da cana-de-açúcar, a partir principalmente de índices agrometeorológicos, podem aumentar a eficiência do uso da água pela cultura, pode minimizar os efeitos do déficit hídrico e, consequentemente, também maximizar a produção. E aí que entra a ideia nossa do estudo do balanço hídrico. A partir do balanço hídrico, nós podemos determinar a água no solo, a necessidade de irrigação, os períodos críticos para a cultura, para a cana-de-açúcar, que é o nosso objeto de estudo. Para fazer essa estimativa do balanço hídrico, nós precisamos, basicamente, quantificar a entrada de água por precipitação,
por exemplo, por irrigação, se for a situação, por orvalho, escorrimento superficial, drenagem lateral, ascensão capilar. Além disso, também quantificar as saídas de água por evapotranspiração, por escorrimento superficial, por drenagem lateral e drenagem profunda. Dentre esses parâmetros, nós temos a precipitação como a principal forma de entrada de água no balanço hídrico, em que nós podemos medir chuva, a precipitação de forma direta, com o uso de pluviômetros e pluviógrafos, por exemplo, ou de formas indiretas com o uso de sensores, seja ele a bordo de satélites, seja a bordo de radares, que é o que nós vamos tentar fazer aqui na nossa tese. Além disso, a evapotranspiração é a principal forma de saída de água dentro do balanço hídrico, que ela também pode ser obtida de forma direta, com o uso de lisímetros, por exemplo, de forma indireta, a partir de equações, como, por exemplo, a equação padrão FAO, a famosa equação de Pema-Monti, e também de forma indireta a partir do uso de sensores, a partir do uso de imagens de satélites que têm bandas espectrais que nos possibilitam estimar essa evapotranspiração de um determinado local. E é a partir dessa ideia que a gente vai trabalhar aqui. Então, pensando que precipitação é meu principal parâmetro de entrada, evapotranspiração é meu principal parâmetro de saída do meu balanço hídrico, a nossa ideia é estimar a precipitação por sensoriamento remoto. E aí, quando nós fazemos uma pesquisa aí na literatura, existem alguns produtos de sensoriamento remoto que fazem a estimativa de precipitação. Destaco dois, o TRMM, aí inicialmente em amarelo, e o GPM. Por que esses dois? Porque o TRMM ele foi lançado em 1997, numa parceria entre a Agência Espacial Norte-Americana, a famosa NASA, e a Agência Espacial Japonesa, a famosa JAXA. E essa parceria entre esses dois institutos espaciais desenvolveu uma constelação de satélites para estimar em escala de 30 minutos, ou seja, a cada 30 minutos, numa cobertura de latitude 35 graus norte até 35 graus sul, e uma resolução espacial, ou seja, o tamanho do pixel de aproximadamente 25 quilômetros, dados de chuva. Então eu posso a cada 30 minutos ter dados de chuva a cada 25 quilômetros de pixel. Lembrando que limitado a essa latitude norte e sul. Só que esse programa TRMM ele foi descontinuado. Então você tem lá uma constelação de satélites e tinha um algoritmo chamado TMPA que fazia essa estimativa de precipitação para você. Inclusive você consegue baixar até hoje esses dados. Só que em 2014 foi descontinuado o TRMM e foi lançado o GPM, ainda parceria entre NASA e JAXA, né? Entretanto, uma parceria melhorada da constelação de satélites. O que já era bom, você tinha dados a cada 30 minutos, ficou melhor. Então, o GPM ele é uma atualização do TRMM, em que você ainda tem dados a cada 30 minutos de chuva, porém, numa maior cobertura espacial. Então, se a gente pensar em latitude, o TRMM você tem dados de precipitação até 65 graus de latitude norte, 65 graus de latitude sul. Entretanto, a resolução espacial, ou seja, o tamanho do pixel é de 10 quilômetros aproximadamente. E a partir disso, você tem o algoritmo, agora o algoritmo Emerge, que ele vai dar essa estimativa para vocês em escala horária, em milímetros, horária não, milímetros a cada 30 minutos, a cada meia hora, em escala diária, ou seja, o acumulado por dia, e em escala mensal. Você tem esses 3 intervalos de dados que esse algoritmo disponibiliza para você. E aí você
pode fazer uso dessas informações, que é o nosso objetivo. Obter essas informações do IMERD e verificar essa estimativa de precipitação ali no nosso balanço hídrico da cana-de-açúcar. Só que, além da precipitação, nós também vamos estimar a evapotranspiração nas áreas de cana-de-açúcar por sensoriamento remoto. Então, embora nós tenhamos lá o método padrão FAO de estimativa, que nós também vamos utilizar, pensando nas imagens de sensoriamento remoto e a principal forma de saída de água do balanço hídrico é a evapotranspiração, existem hoje 3 grandes algoritmos que nos possibilitam fazer essa estimativa. O algoritmo CEBAL, o algoritmo METRIC e o que nós vamos trabalhar, o SAFER. SAFER foi desenvolvido por um pesquisador brasileiro, está sendo estudado em diferentes regiões do Brasil, inclusive temos trabalhos nossos aqui da UFG trabalhando o SAFER e com grandes resultados. E basicamente o que o SAFER faz? Você precisa de uma imagem de satélite. Essa imagem de satélite ela precisa ter bandas espectrais na faixa do vermelho e infravermelho para que nós possamos calcular o NDVI. E precisa ter bandas espectrais na faixa da termal, para que nós possamos determinar a temperatura de superfície. Tudo estimado a partir de imagens de sensoriamento. O fluxograma do SAFER ele é bem simples. A partir da imagem eu determino radiância. Essa radiância ela é calculada a partir do número digital da imagem e os metadados da data de passagem dela. E aí você calcula a temperatura de superfície. Da radiância, você calcula a reflectância dos pixels para calcular a NDVI e a albedo da superfície. E a partir disso, a gente implementa o algoritmo e calcula a evapotranspiração atual, né, dentro ali da área nossa de estudo. Quais imagens nós podemos utilizar? Então, inicialmente o SAFER foi desenvolvido no MODES. O MODES é um programa espacial de resolução espacial moderada. Então você tem ali pixels de 1 km até 5 km normalmente, com resolução temporal, ou seja, a repetitividade de 1 a 2 dias em média, em alguns produtos 5 dias. Então Teixeira desenvolveu o trabalho pro MODES. Entretanto, nós temos trabalhos tanto do Teixeira, que foi o responsável pela implementação do SAFER, quanto nossos aqui da UFG e em outras regiões do Brasil, que já implementaram o SAFER no Landsat. Para quem não conhece, o Landsat ele é o programa espacial, talvez um dos mais famosos, em que você tem imagens gratuitas a cada 16 dias, com resolução espacial de 30 metros. E aí você tem ele implementado o SAFER. Tem um trabalho aí que é o nosso foco também tentar implementar na tese usando o Sentinel. O Sentinel é também gratuito com resolução temporal de a cada 5 dias e resolução espacial de 10 metros. Você tem dados ali que você consegue implementar o SAFER, que é o nosso grande objetivo. São os 3 grandes programas espaciais aí, né, de imagens de satélites que a gente pode implementar o SAFER. O nosso trabalho, nós implementamos a via de teste, já testei o Landsat, conseguimos implementar, tem uma rotina bem bacana no ArcGIS, que a gente consegue calcular essa evapotranspiração, e estamos trabalhando aí para fazer isso no Sentinel também, tá? Então, qual que é o objetivo geral do trabalho? Avaliar as estimativas diárias de precipitação pluvial, né, chuva, e de evapotranspiração da cultura da cana-de-açúcar a partir de imagens digitais de satélites. Lembrando que chuva vai ser estimada pelo algoritmo IMERD, em que você tem dados da constelação de PM, e aí em valores diários a gente vai fazer essa estimativa. E evapotranspiração, nós vamos implementar ela no SAFER, o algoritmo SAFER, utilizando o banco de imagens Sentinel ou Landsat, né? ou ambos. E depois que a gente fazer essas estimativas de precipitação e evapotranspiração por sensoriamento, a gente vai ver o reflexo dessas estimativas no cálculo do balanço hídrico da cultura para fins de irrigação, né? Qual que é a nossa justificativa desse trabalho? Nós observamos que as imagens de sensoriamento remoto orbital, essas imagens digitais,
elas vêm se despontando como uma alternativa para a estimativa dos parâmetros de entrada de precipitação e saída de evapotranspiração de água, né? Entrada e saída de água no balanço hídrico. Isso porque essas imagens, gente, ela possui vasta cobertura espacial e escolhendo sensores de boa resolução temporal, ou seja, boa repetitividade, nós podemos estimar a precipitação e evapotranspiração em escala diária, utilizando esses algoritmos que eu mostrei para vocês, que processam os dados dessas imagens, né? E claro, é importante destacar o que a gente comentou lá no começo. Uma vez que eu conheço a necessidade hídrica da cana-de-açúcar durante o seu ciclo produtivo, nós podemos utilizar essas informações para o planejamento da produção agrícola, para o manejo de irrigação, para estimativas de produção e, por consequência, né, no auxílio à tomada de decisões para que o produtor, para que a usina ela obtenha ali máximas produtividades e rentabilidade. Rapidinho, deixa eu passar para vocês aqui pé tá o nosso projeto. Então, nós temos aí 3 usinas parceiras em Goiás. Usina Goianésia, Jales Machado, a usina em Goianésia, a usina Jales Machado, que é onde nós vamos implementar a parte experimental do trabalho. Nós vamos fazer toda a parte de acompanhamento de planta, biometria, alguns estudos de instalação de sensores em Goianésia. Nós temos a usina Quirinópolis, usina parceira, usina Boa Vista, na verdade, em Quirinópolis, e em Maurilândia, a usina Vale do Verdão, que a gente vai fazer trabalho de acompanhamento mais remoto, obtendo dados das estações meteorológicas e a estimativa por sensoriamento remoto, tá? Vamos fazer análises de solo, de caracterização, em que nós já fizemos algumas coletas de solo para caracterização da densidade. Vamos fazer a curva de retenção de água. Estamos com um probleminha lá no laboratório, mas de jeito que a gente consiga já colocar essa curva para fazer esse ajuste lá no nosso laboratório, aí do FG com a professora Nara, ainda até o início do mês de setembro, se tudo der certo. Então, vamos fazer caracterização físico-hídrica e da fertilidade do solo, né, a partir de amostragens dentro da área experimental. Essa área, como eu comentei, está em Goianésia, em uma área cedida pela usina Jales Machado, em um pivô recém-reformado. Então, estão instalando um pivô novinho, uma área reformada que vão plantar agora, e nós vamos acompanhar todo esse processo ali dessa cana-planta. Além disso, vamos fazer um monitoramento da densidade a cada 6 meses e da umidade do solo a partir da instalação de sensores de umidade dentro dessa área cedida pela usina. Nessa mesma área, nós vamos fazer análises biométricas de planta, todos esses parâmetros aí, área foliar, altura de planta, número de perfilhos, diâmetro dos comos, massa de como verdes, fitomassa seca da parte aérea, taxa de crescimento, duração da área foliar, temperatura foliar, fenologia e produtividade. E em termos meteorológicos, nós temos a estação instalada em Goianésia e em Maurilândia. E nós vamos estar fazendo acompanhamento, monitoramento e manutenção dessas estações, em que nessas estações nossas, elas estão instaladas com data loggers, e aí é feito o registro, né, ali, se eu não estiver enganado, a cada 10 minutos, a configuração 10 ou 1, preciso confirmar para passar para vocês certinho, mas está instalada essas estações meteorológicas em que nós fazemos manutenção e obtemos esses dados aí, principalmente para calcular evapotranspiração pelo método FAO, né, Pennamonti, e também para fazer as leituras da precipitação, né, medida, né, pelo nosso pluviógrafo nas estações meteorológicas. Em termos de sensoriamento remoto, nós conseguimos já implementar a precipitação em escala diária. Nós estamos utilizando a plataforma do Google Earth Engine, inclusive uma plataforma fantástica, tá, pessoal? Você processa os seus dados dentro dos servidores Google e depois você só exporta os resultados para você, dentro de um SIG ali, de um QGIS, do ArcGIS, fazer os mapas, alguns outros estudos que for do seu interesse. É muito, muito bom, recomendo que vocês leiam um pouquinho aí sobre Google Earth Engine. Nós conseguimos já implementar a precipitação, então recentemente rodei todo o ano de 2021
E aí nós estamos implementando o balanço hídrico para ver, né, como que foi essas estimativas, para fazer alguns testes e comparações, para a gente não ter surpresas lá no final. Em termos de evapotranspiração, consegui já implementar o Safer dentro do SIG, né, dentro do ArcGIS, utilizando imagens Landsat, e a partir disso, né, fazer essa estimativa de evapotranspiração, mas também estamos aí tentando implementar no R o Sentinel para poder fazer em uma escala temporal menor, né, a estimativa da evapotranspiração. Feita essas estimativas, os nossos próximos passos: calcular o balanço hídrico da cultura, seja ele estimado do algoritmo Emerge para precipitação e Safer para evapotranspiração, e também o balanço hídrico calculado com os dados de precipitação que foram registrados pela estação meteorológica e os dados da evapotranspiração calculados pelo método padrão FAO. E a mesma coisa, fazer o balanço hídrico no solo pelos dados estimados por sensoriamento remoto e os dados calculados aí. Para que, enfim, a gente faça aquelas análises de plantas, né, como a gente vai fazer a biometria durante todo o ciclo da cana-de-açúcar, fazer posteriormente a análise de variância e regressão e validar os nossos dados estimados. Então, será que a minha precipitação de sensoriamento remoto e minha evapotranspiração do algoritmo Safer são bons? Para isso, nós vamos utilizar métricas estatísticas, né? São todas estas equações aí, entre elas talvez uma das mais famosas, a raiz do erro quadrático médio, RMSE, mas nós vamos avaliar estatisticamente como que foi o erro, como que está a qualidade desses dados de sensoriamento. Já por fim, esses são meus resultados esperados, né? Demonstrar que os algoritmos Emerge e Safer podem ser utilizados para determinar precipitação e evapotranspiração em escala diária, quantificar esses erros de estimativa de precipitação e evapotranspiração e detectar principalmente quais são as influências que esses erros podem ocasionar no balanço hídrico, né, na hora que a gente for calcular, determinar o balanço hídrico estimado, identificar as diferenças existentes no balanço de água no solo e avaliar a viabilidade, os custos do manejo a partir dos resultados do balanço hídrico, tá? Aqui são algumas referências, se vocês tiverem interesse eu disponibilizo para vocês, que eu utilizei não só para essa apresentação, mas também para escrita, né, do nosso projeto de tese. Espero, gente, poder ter esclarecido algumas dúvidas aí de vocês. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, para conversar, para o que vocês precisarem aí. Espero ter ajudado. Então, um abraço para todos e até mais.